domingo de Pentecoste. Irmãos e irmãs, hoje, encerrando o tempo pascal, celebrando o dia em que o mistério pascal chegou à sua plenitude no dom do Espírito Santo, que foi derramado sobre a comunidade reunida em oração. Esta celebração nos insira na dinâmica do amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós. Se o Espírito habita em nós e nos guia no seguimento de Jesus ressuscitado, em comunhão fraterna, celebramos este dia santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reúne nessa manhã de domingo para celebrar o amor de Cristo. O amor infinito de Jesus por nós, que doou a sua vida para a nossa salvação. Mas, meus irmãos, esse domingo também é um dia especial para que nós possamos, diante da misericórdia do Senhor, que somos pecadores, somos limitados, somos frágeis, pecamos por pensamentos, palavras e ações. E diante da sua misericórdia, para bem celebrar esse mistério, pedimos perdão a Deus cantando. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, que são muitos, e nos conduz à vida eterna. Amém. E com alegria entoemos nosso hino de louvor.
Oremos, apresentando diante do altar do Senhor as nossas intenções. Você que veio para a igreja hoje, coloque a sua intenção. Fale com Jesus das suas necessidades. Aqui apresentamos toda a nossa comunidade aqui reunida. Apresentamos diante do Senhor nossos doentes que procuram cura. Muitas vezes está desanimado. Que o Espírito Santo enche essas pessoas de ânimo, de coragem, e são vencedores. Também apresentamos os nossos benfeitores, nossos dizimistas, as pessoas que estão disponíveis nos ajudando com suas doações, para que a nossa igreja sempre fica nessa presença assim aconchegante. Nós temos sempre prazer de entrar dentro da igreja e ficar bem acomodado. É tão bom, né? Porque tudo isso depende de dinheiro, depende, para ter conforto, é preciso cada um de nós pensar nesse conforto, que tudo tem gastos e despesas. E é para isso que nós queremos. Nós precisamos de dinheiro só para a manutenção do nosso próprio conforto dentro da igreja, as necessidades básicas da nossa comunidade e da nossa igreja. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizais agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Podemos assentar? Vamos ouvir o Espírito Santo que venha nos iluminar nessa manhã. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar, vem, Espírito Santo, vem, vem Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania,
que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios do espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, em
carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor ao não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vinde Espírito Divino, enchei com vossos dons corações fiéis e acendei nele o amor com fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Foi o que nós cantamos agora no Salmo, não foi? Enviai o vosso Espírito, Senhor, e de toda a terra a face renovai. É o
o Espírito Santo, meus irmãos, que nos renova. Muitas vezes a gente está lá para baixo, né? Abatido, desfigurado, descrente de tudo, perde sentido na vida. É falta de Deus, é falta do Espírito. Por isso pedimos sempre o Espírito Santo que venha nos renovar. Renova, Senhor, a toda a face da terra. A terra está carente de paz. Renova, Senhor, o nosso coração. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Tudo isso são dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são infinitamente, meus irmãos, grandes. Olha, Deus, 7 dons. Os 7 dons são esses dons que o Espírito deve fazer morada em cada um de nós. E aqui nós percebemos hoje, um dia tão especial, dia de Pentecostes, dia em que Jesus hoje envia para toda a sua igreja esses 7 dons. Jesus envia hoje aqui a promessa que ele fez aos discípulos, aos apóstolos. Esses dias anteriores que nós vimos celebrando aí, nos domingos, essa promessa que ele prometeu aos apóstolos, Jesus cumpriu hoje. Jesus cumpre hoje, faz descer diante de uma festa de Pentecostes. Até então, os discípulos juntos, reunidos no cenáculo, ele se encontrava em Jerusalém. Jerusalém era uma festa que estava festejando também Pentecostes, mas não era o Pentecostes que Jesus queria enviar para os apóstolos. Muita gente confunde essa festa, né? Pentecostes, porque naquele tempo os judeus já também celebravam Pentecostes. Pentecostes, assim, naquela data, os apóstolos viram a necessidade, a promessa que Jesus tinha feito a eles. Olha, vocês não saem aqui dos arredores de Jerusalém, porque qualquer hora eu chamarei vocês. Imagina bem. E os apóstolos estavam bem próximos nesse dia de Pentecostes, que todos os judeus celebravam uma vez por ano, e ali estava reunido também Maria, a mãe de Jesus, a única mulher que estava junto com os apóstolos, que receberam também o Espírito Santo. Ela também, junto com os apóstolos, recebeu. E ali, quando ali encontrava também os fariseus, aqueles grandes, os anciãos, Nicodemos, né, juntamente com, eu me passei o nome do outro, fugiu, né, mas estava ali junto, José de Arimateia, junto ali, dentro de um cenáculo, pediu: o que falta aqui agora para receber o Espírito Santo? Né? E aí Maria fala, Maria adianta até nesse momento. E por que não agora? E por que não pedir Jesus? Imagina, né? E por que não pedir Jesus? Se ele prometeu mandar, então vamos aqui agora fazer esse momento de oração. Nesse cenáculo, que seja numa reunião dentro da igreja. E ali aconteceu. Quando começa as orações por meio de José de Arimateia, e ali começam as orações, ali em seguida Jesus envia sobre cada um as tochas de fogo. Tocha de fogo é o símbolo do Espírito Santo. O fogo é o símbolo do Espírito Santo. Aquele que queima, aquele que ilumina. Tá? Então, diante de tudo isso, os apóstolos estavam na expectativa, porque confiavam nas promessas de Jesus. Quando nós lemos aqui as leituras anteriores, o Vânios começou a ler até uma leitura que vocês acham que estava errada, porque esta leitura ali são a vigília de Pentecostes. Que nós deveríamos fazer essa vigília no sábado. E ali ele começou contando uma história de um povo que estava querendo crescer tanto
que queriam construir uma torre para fazer uma ligação da terra ao céu. Que essa torre deu o nome dela de Babel. Né? Deu o nome de Torre de Babel. Por que eu estou falando isso? Tem a ver com o Espírito Santo? Sim. Porque o Espírito Santo, aqui na Torre de Babel, o próprio Deus diz: não, vocês não vão chegar lá. Nunca lá no céu. Sem Deus, ninguém vai chegar no céu. E por isso Deus envia para aquele povo que estava trabalhando. Até então, ele ali falava uma só língua, um só idioma. E a partir daquele momento, Deus embarga aquele serviço através da sua própria palavra. De horas em diante, todos aqui irão falar línguas estranhas, línguas diferentes um do outro. Se o pedreiro pedir, por exemplo, uma massa, o servente não sabe o que é que está pedindo outra coisa. Então parou o serviço. A partir dali surgiu diversos idiomas no mundo inteiro. Né? É tanto que até hoje você pode ver que temos o português, temos o inglês, temos o francês, temos diversos idiomas no Brasil, né? No Brasil, no mundo. E ali foi a partir dessa torre de Babel. Mas por quê? Babel dividiu um povo e o Espírito Santo que Deus envia hoje, aqui vemos através da promessa, ele vem unificar o povo. Olha bem, o Espírito Santo vem iluminar a nossa mente, vem unir o que era dividido. O Espírito Santo vem unir para que todo o povo fala a mesma língua, a língua de Jesus, a língua do Evangelho. Então aqui está a presença do Espírito Santo que vem nos iluminar. Quando você fala de Jesus, todo mundo vai entender o que você está falando. Ali, Pedro, diante do momento que ele recebe aquela cena, que eles recebem o Espírito Santo, tudo se enche de luz, se enche de coragem, tudo vem à tona na mente de cada um dos apóstolos, o que Jesus tinha ensinado para eles. Ali Pedro toma a palavra lá na frente e já diga, já fala lá na frente: olha, não teve mais medo. Até então as portas da igreja estavam fechadas com medo de quem? Dos judeus. Porque os judeus estavam procurando os apóstolos para matar, e depois que eles recebem o Espírito Santo, ali diante daquele momento, Pedro sai na frente, abre as portas da igreja, e ali de frente à praça fala para multidões de gente. Tudo o que aconteceu com Jesus, tudo o que aconteceu com Jesus, que os judeus tinham feito com Jesus, e que o Espírito Santo estava ali agora falando para Pedro, e Pedro proclamando as palavras de Jesus para aquele povão, onde ali tinha diversas línguas. Jerusalém estava cheio de pessoas estrangeiras, e cada um que estava ali ouvindo na sua própria língua o que Pedro estava falando. Imagina, quando os mesopotâmios, com os diversos idiomas que foi dito aqui na leitura, eu disse: olha, que história é essa? Ele está falando na língua dele e nós estamos entendendo na nossa língua? Ou seja, o Espírito Santo estava traduzindo o que Pedro estava falando para todas as nações que estavam presentes. E ali estava a presença viva de Deus, de Jesus, através do Espírito Santo na pessoa de Pedro. E ali, gente, o Espírito Santo vem para nos iluminar. Quando alguém vem para nos confundir a cabeça, quando alguém vem para dividir a nossa mente, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para unir, vem para clarear, vem para nos conduzir para um caminho seguro. Aqui a gente percebe os dons do Espírito Santo na segunda leitura. A segunda leitura, ela vem trazendo para nós esses dons. São diversos dons, mas o Espírito é um só. Imagina bem, hoje nós temos, só que dentro da nossa igreja, quantos profissionais tem aqui, né? Pedreiro, carpinteiro, motorista, tratorista, o que mais? Empresário, tem também aqui? Tem, né? Médicos, advogado, mecânico,
aqui não tem? Isso aqui, cada um desses é um dom. É um dom que Deus dá de trabalhar, de produzir, né? É o dom que Deus dá para que nós possamos trabalhar dentro da nossa missão, dentro da nossa vocação, servindo também a Deus. Tá? Então, esses dons são todos dados por Deus. Se você trabalha com perseverança, se você trabalha pedindo a Deus que te ilumine no seu trabalho, Deus vai te aperfeiçoar através do Espírito Santo muito mais ainda no seu trabalho. Quando você está numa sala de aula, estudando, eu vou fazer uma prova, e meu Deus, não sei de nada, peça ao Espírito Santo para te iluminar naquela prova, naquele teste, naquele serviço, que o Espírito Santo vai te iluminar. Gente, quantas vezes eu já fui beneficiado com o Espírito Santo na minha vida? Isso são todo dia, toda hora. É o Espírito Santo que fala a gente, não é eu. É o Espírito Santo. Nós somos apenas uma casca, um instrumento de Deus. Mas é o Espírito Santo que nos toca na gente, fala nas palavras que eu devo falar, o serviço que eu devo fazer. Gente, é isso que nós somos. Pedimos ao Espírito Santo, do qual nós recebemos no dia do nosso batismo, no dia que nós crismamos, recebemos aqueles santos olhos para tornar luz, profeta das nações, sacerdote, profeta e rei. Que o Espírito Santo de Deus, quando Jesus, no seu Evangelho, chega diante de uma igreja fechada, diante de uma das portas fechadas, Jesus chega no meio deles e diga: paz esteja com vocês. E quando Jesus fala para cada um de nós, para os apóstolos, digam: recebei o Espírito Santo. Gente, eu me arrepio quando falo umas coisas dessas, porque eu sei quantos e quantos batizados eu já celebrei. Eu não sei das quantidades de batizados. Com certeza que não é menos de 500, muito mais de 500. E Deus seja louvado, porque Deus usa a gente como instrumento. E sabe que é o Espírito Santo, toda vez que a gente coloca a imposição das nossas mãos sobre alguém para um sacramento, porque ali está a presença de Deus, a presença do Espírito Santo sobre nós, e Ele vem nos iluminar. E que nós recebemos esses dons para conservar esse Espírito Santo em nós. Que esse Espírito Santo possa continuar nos conduzindo por um caminho seguro, iluminando nós diante das nossas fraquezas, diante das nossas fragilidades, diante da nossa falta de fé. Que o Senhor venha sempre nos conduzir por caminhos seguros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, concluindo nosso itinerário pascal, celebramos com júbilo este dia de unidade e comunhão, suplicando a Cristo que preencha nossos corações com os dons do Espírito Santo, rezando junto. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Vamos dizer de novo? Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Pela Igreja viva e atuante no mundo anterior, para que, guiada pelo Espírito Santo, continue a renunciar à boa nova da salvação a todos os povos e línguas. Rezemos,
Ó Senhor, dai-nos o dom do vosso Espírito. Pelos governantes, para que, inspirados pelos dons do Espírito Santo, estejam sempre dispostos a promover o bem comum e estabelecer políticas públicas principais em favor dos mais necessitados. Rezemos. Ó Senhor, dai-nos o dom do vosso Espírito. Por todos os membros da Igreja, para que, vivendo sua vocação batismal, alimentados pelos dons eucarísticos e dos Espíritos Santos, atuem na promoção da unidade, da comunhão e da diversidade de dons e carismas. Rezemos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Para que aprendamos cada vez mais a decidir e saber escolher o caminho da vida e rejeitar tudo que nos distancia de Cristo, do Evangelho. Rezemos. Ó Senhor, dai-nos os dons do vosso Espírito. Pelos cristãos, como essa semana rezamos pela unidade dos cristãos, para que todas as igrejas, para que se abram à cultura do encontro e da fraternidade e na unidade plena, deem testemunho do amor do ressuscitado. Recebemos. Ó Senhor, dai-nos o dom do vosso Espírito. Ó Deus, que neste dia glorioso derramasse abundantemente o Espírito Santo sobre a Igreja nascente, ouvi as preces do vosso povo e continuai a renovar em nossos corações a chama do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantamos nosso canto aberto, vamos querer não apertar, podemos apertar nesse momento, né? Inclusive no nosso coração. A semente Que nos deste que não era pra guardar no chão da minha vida, quis fazer frutificar. Meus dons que eu recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa eu quero pôr. Os dons que eu recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa eu quero pôr. Nos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste para eu mesma cultivar. Os dons que eu recebi pelo Espírito de amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa eu quero pôr. Os dons que eu recebi pelo Espírito de amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa eu quero pôr. Posso tomar
recebei, nós nos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Quem tem um folheto, acompanha as respostas. Irmãos e irmãs, celebrando este dia pascal da solenidade de Pentecostes, demos graças a Deus, Pai misericordioso e cheio de amor. Glória a vós, Senhor, toda graça e louvor. Pode ser cantado, não? Glória a vós, Senhor, toda graça e louvor. Nós vos damos graças hoje e sempre, nosso Deus, Pai misericordioso e Deus do eterno amor, pois enviaste o vosso Espírito sobre a comunidade cristã nascente e a enlaçastes com a sua força. Glória a vós, Senhor, graça e louvor. Hoje, nossa comunidade reunida vos louva e bendiz, pois para levar à plenitude os mistérios pascais, derramaste sobre nós o Espírito Santo, prometido em favor de nós, vossos filhos e filhas. Glória a vós, Senhor, toda graça e louvor. O vosso Espírito, Criador e Santificador de tudo, é o guia da Igreja, e é quem dá a todos os povos, etnias e línguas, o dom da unidade na fé. Glória a vós, Senhor, toda graça e louvor. Derramai sobre nós aqui reunidos a força do vosso Espírito Santo e conduzi-nos nos caminhos da vida. Glória a vós, Senhor, toda graça e louvor. Recebei, ó Deus, este louvor pascal que vos dirigimos neste dia santo de Pentecostes, pela participação nesta celebração. Nossa ação de graça solene e sincera chegue até vós como fumaça de incenso. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E guiado pelo Espírito Santo, que ora em nós, e por nós elevemos as mãos ao Pai, e juntos, assim como Jesus nos ensinou, rezemos a oração que Ele mesmo ensinou aos apóstolos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Junto rezamos pela paz. Que essa paz que Jesus deseja, a paz esteja convosco. Essa paz que Jesus quer ao mundo. Essa paz que Jesus quer para cada um de nós. Assim rezemos junto pela paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos Esse amor de Cristo saudai uns aos outros.
Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Benedito Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Benedito Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Benedito Sacramento. Jesus presente no altar, Jesus prometeu mandar o Espírito Santo para guiar a sua igreja, para guiar os apóstolos, para guiar cada um de nós batizados. E hoje Ele está presencialmente através da Eucaristia. Que nós possamos sentir esse desejo. Quando Jesus fala, eu sou o pão vivo descido do céu, quem desse pão comer, viverá eternamente. Quem não quer ver esse alimento que é o próprio Jesus, que venha nos enriquecer com seus dons, que venha fortalecer a nossa vida de fé. Junto comigo, vamos rezar. Eu tenho como dar Jesus na Eucaristia. Senhor Jesus, o vosso corpo que vou tomar agora, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa vontade, seja sustento e remédio para a minha vida. E Jesus disse, sou o pão vivo descido do céu, quem comer desse pão viverá eternamente. Felizes são nós, convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de seja minha palavra, mas eu vou falar sem serei salva. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde nesta vida e para a vida eterna. Amém. Para a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Dá no teu filho, Senhor, vem, Senhor, sustenta no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Largo teu filho as nações, viver como ele viveu, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Largo teu filho, Senhor, vem, Senhor, sustenta no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Dá no teu filho, Senhor, vem, Senhor, sustenta no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho.
coração que ama, coração novo, coração de carne, coração que ama. Cria Em mim um coração que seja puro e e renovai o Santo Espírito. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos, aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pega uma visão. Então vamos, uma vez nós estamos curtinho, porque ainda que agora eu vou ter que ir para Cristópolis, entrando uma missa lá às 10 horas, missa do Divino, né? Nós vamos continuar com as celebrações da semana e do domingo, como de sempre. Na terça-feira, o texto dos homens, né? Na quinta-feira, o texto das mulheres, uma adoração do Santíssimo aqui na igreja. No sábado, a oração do sábado à noite, que está fraquinho, né, no sábado. É o encontro mais fraco nosso da comunidade, essa do sábado. Nas terças, o texto dos homens são fortes, o texto das mulheres. Na quinta-feira, a adoração é bem, a igreja sempre cheia, mas no sábado é sem comparação, né? É a presença viva que está voltando a nós da igreja na oração do sábado. Então, vamos pedir a bênção. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. O Deus Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, nos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder, purifique os nossos corações de todo o mal e nos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, nos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E que assim recebemos por intercessão da nossa querida mãe a bênção, né? Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Pela nós. intercessão de nossa querida mãe, desça sobre nós, sobre nossas famílias, a alegria, a paz, a saúde e a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantamos o canto final. Os devotos Todo
Beleza? Beleza. Beleza.